Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Filipão, sou consultor técnico da Suvinil e o assunto de hoje é sistemas de pintura em superfícies em mau estado. Bem, vocês sabem que as intempéries, a umidade, são os grandes causadores dos problemas de pinturas e das superfícies. Muitas superfícies ficam expostas ao tempo, ou por falta de cuidado, por falta de pintura, ou até mesmo pelo desgaste da pintura existente no local. Muito bem, essas superfícies elas são extremamente problemáticas e tem que se tomar muito cuidado quando se for optar por um processo, por um sistema de pintura, tá? O grande segredo para esse tipo de superfície para ser pintada é avaliar primeiro que tipo de problema essa superfície tem. Se é uma umidade negativa, o que é uma umidade negativa? Aquela umidade que vem de dentro para fora. O principal fator é a gente solucionar essa umidade, identificar de onde vem essa umidade, solucionar essa umidade e esperar a parede secar, ok? A umidade é a causadora dos maiores tipos de problema que a gente tem. Ela degrada, ela deixa a superfície em muito mau estado, que começa a ter soltura de grãos, esfarelamento. E em alguns casos, esse tipo de superfície não pode ser pintada sem antes ser aplicado um tipo de fundo específico para isso. O fundo preparador é um fundo específico para aglutinar partículas. Ele tem a função de penetrar nessas superfícies e lá no fundo ele grudar todas as partículas soltas. Esse produto deve ser aplicado em superfícies, sendo externa ou interna, de reboco fraco, fibrocimento, que é o cimento amianto, superfície com caiação, superfície que tenha problema de desagregamento, que é a soltura, o esfarelamento, né? Superfícies de gesso. Sobre o fundo preparador, se você quiser um acabamento mais uniforme, mais liso, você tem a opção de aplicar na área interna a massa corrida ou na área externa a massa acrílica. Sobre a massa corrida ou sobre a massa acrílica, eu posso aplicar, por exemplo, o Suvinil Toque de Seda. Mas e se eu não quiser aplicar o toque de seda? Não tem problema. Vocês podem aplicar qualquer um dos outros produtos da linha Premium, Standard, da Suvinil, interior ou exterior. Essa é apenas uma opção que eu dei para vocês como tinta de acabamento. Ok, Felipe, e se eu não quiser aplicar uma tinta de acabamento na minha superfície? Se eu tiver uma superfície de reboco, por exemplo, em mau estado, esse reboco tem alguns retoques de massa, tem alguns retoques de argamassa e eu vou querer texturizar a superfície. Não tem problema. Uma demão do fundo preparador e aí sobre o fundo preparador você pode aplicar, por exemplo, o Suvinil Efeito Rústico. Bom, pessoal, essas foram algumas opções que eu passei para vocês. Para maiores informações, entre em contato com o nosso saque da Suvinil, Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou através do site da Suvinil, tá bem? Obrigado, vou ficando por aqui.